A gente começa com o nome do governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Inclusive, é ele que tem o melhor desempenho contra Lula num eventual segundo turno, numa disputa eleitoral, uma disputa pelo Palácio do Planalto. Segundo a Quest, segundo o levantamento, Lula teria 43% e Tarcísio 35% em um segundo turno presidencial. Portanto, esse é o cenário que a Quest traz para a gente nesse levantamento. Se possível, a gente também coloca em tela a evolução, o que o levantamento anterior traz para a gente de cenário, para a gente trazer um comparativo aqui também com a Isabel Mega, sobre o desempenho de Tarcísio de Freitas no eventual segundo turno com Lula. O que eu já posso adiantando para vocês não houve uma alteração de cenário com relação a agosto. Tarcísio Gomes de Freitas se manteve nesse patamar de 35%. Será que temos outros cenários também? Porque a Quest faz esse levantamento também trazendo o nome de Michele Bolsonaro, o nome dos governadores que se colocam como presidenciáveis disputando esse campo da direita. Já em tela, então, portanto, o nome de Tarcísio de Freitas num eventual segundo turno contra Lula. Lula mantendo os 43% de agosto, assim como o Tarcísio, os 35% também apresentados no levantamento anterior. Um cenário que não teve alterações. Já quando a gente olha para outro cenário, e aí com outro nome também trazido pela Quest nesse levantamento, será que temos Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, contra Jair Bolsonaro? Lula, 47%, Jair Bolsonaro, 34%. Então, quando você traz esse recorte, essa pesquisa, olhando para o cenário eleitoral e levando o nome de Bolsonaro num segundo turno com Lula, também temos um desempenho sem alterações com relação ao nome de Jair Bolsonaro, mesmo depois da condenação pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Jair Bolsonaro, e temos também o nome da Michele, certo? Para a gente conseguir ilustrar também a análise com a Isabel Mega, a ex-primeira-dama, um nome que também é levantado como um possível nome presidenciável na disputa pelo Palácio do Planalto. Assim que possível, a gente também vai colocar em tela para trazer a análise. Aí é Romeu Zema, governador de Minas Gerais, também praticamente sem alteração. E agora, Michele Bolsonaro, uma oscilação para baixo, está dentro da margem de erro, de 34% em agosto para 32% agora em setembro, um percentual que já atingiu 39% em maio deste ano. E Lula mantendo os 47%, Isabel. Carol, é curioso, né? Porque ainda que esteja inelegível e que tenha passado por um julgamento com uma condenação de 27 anos de prisão, de todos os candidatos da direita, aquele que tem mais capilaridade nesses cenários todos, mais competitivo para ir para o segundo turno com o presidente Lula, seria o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas vamos lá, está inelegível e ainda assim, olha como as coisas são, né? Tem uma outra pesquisa em que eles perguntam o seguinte, uma outra pergunta que eles questionam o seguinte: o que te dá mais medo hoje? É Lula continuar ou é Bolsonaro voltar? 49% responderam que é Bolsonaro voltar. Teve uma oscilação ali dentro da margem de erro. 41% dizendo que é Lula continuar. Aquele Brasil polarizado. E aí vamos para esses cenários que você estava trazendo para a gente, que são diversos cenários. Afinal de contas, temos uma direita mais do que pulverizada nessa lista de candidatos para enfrentar Lula. A gente tem Michele com a maior capilaridade, mas ainda assim muito próxima de Tarcísio Gomes de Freitas. Michele com 18%, Tarcísio com 17%. De todo o clã Bolsonaro, aquele número que tem menos adesão é justamente o nome do deputado Eduardo Bolsonaro, que teria ali 14%. Então, em alguns dos cenários traçados, a Quest pontua inclusive que se fosse hoje a eleição com Lula versus Eduardo Bolsonaro, o presidente Lula teria chance, inclusive, de vencer no primeiro turno. Esse é um ponto importante, porque no rol daqueles que levariam o sobrenome Bolsonaro para as urnas, o Eduardo, com toda essa articulação e tudo que a gente já conhece de conversas que foram reveladas também ao longo das últimas semanas, a partir de investigações,
A gente sabe que sim, é uma pretensão de Eduardo também concorrer. Tem até conversas dele brigando com o pai, chamando o pai de ingrato. E com esse pano de fundo, pensando em candidaturas às eleições. Tem um ponto que não é de hoje que eu venho chamando a atenção e que novamente a Quest traz esse mapeamento que é bastante interessante, que é sobre a competitividade de outro nome, desses que a gente não está falando ali da direita bolsonarista, que é do ex-governador do Ceará, ex-ministro Ciro Gomes. A gente também tem uma Quest mostrando uma força dele como uma espécie de terceira via, Carol. E por que é interessante falar de Ciro Gomes? Porque ele é um nome que pode ser cobiçado também por diferentes lados, né? Ele tem um afastamento histórico do presidente Lula, a gente tem o PDT tentando mantê-lo no partido, mas com indicativos de que ele possa ir para o PSDB, que é um partido hoje que está naufragando, sem expoentes políticos. Se você falasse da situação do PSDB 15 anos atrás, ninguém acreditaria no cenário atual que a gente tem dos tucanos. Então eles estão tentando ali reativar um pouco de sua força, tentando atrair nomes de peso como o de Ciro Gomes, e que é um nome que nessas pesquisas todas, por exemplo, tem cenário aqui com Lula em que Ciro Gomes apareceria com 33% das intenções de voto, 33 pontos, Lula com 40%. Então, é um nome que está ganhando capilaridade e que pode ser apresentado ao eleitor um pouco nos moldes do que a gente viu na última eleição da chamada terceira via. Já que está tudo polarizado, você tem Lula de um lado, alguém de Bolsonaro do outro, vem aí alguém que está, querendo ou não, roubando votos de um lado e de outro. Ciro Gomes teria esse potencial. Então, isso é importante da gente observar. Se a gente for pensar nos históricos de segundo turno, né, Carol, não tem oscilação quando a gente pensa no teste do nome de Tarcísio Gomes de Freitas. E por que é importante pensar que não tem oscilação? Porque Tarcísio foi modulando o seu discurso nas últimas semanas e trazendo o seu discurso para algo mais próximo ao que o bolsonarista raiz gosta de ouvir. É a defesa da anistia, é falar que o ministro do Supremo Tribunal Federal é tirano. Ele foi endurecendo, ele saiu um pouco daquela roupa de político moderado, foi abraçando um pouco mais o bolsonarismo raiz. Então é por isso que é importante a gente testar um pouco esse nome do Tarcísio agora também na Genial Quest. Mas o que cenários ali entre ele e Lula indicam é que a adesão a esse discurso não parece ter produzido nenhum grande efeito. A gente tem Lula, por exemplo, com 43% no cenário com Tarcísio com 35%. É exatamente o mesmo cenário lá de agosto e também não muda muito em relação ao cenário de julho. Então, não parece ter produzido grandes efeitos para o governador de São Paulo ter abraçado tanto esse bolsonarismo raiz. Não custa lembrar que a gente fica nesse vai no vai de Tarcísio e ele fica dando sinalizações dúbias. Muito recentemente, em entrevistas, ele voltou a se colocar de novo, né? Estou sendo até redundante, mas voltou a se colocar na posição de candidato à reeleição no estado de São Paulo e não na condição de alguém que poderia disputar o Palácio do Planalto. Essa desorganização, digamos assim, momentânea da direita, só tende a favorecer o presidente Lula no momento, Carol. Um resultado que eu vejo, que eu leio na pesquisa, é uma necessidade de organização da direita em prol do discurso, em prol de algum nome, para ir com esse nome. Aí tem diferentes versões que a gente escuta. Primeiro, colocam muito na conta do Bolsonaro, apesar da pressão do Centrão por Tarcísio. O momento em que Bolsonaro vai decidir para quem vai passar este capital político é visto como um trunfo. E de diferentes cenários que são testados por eles próprios, né? Se agora não seria o momento, quando seria o momento, isso é muito importante para a gente entender. Mas neste momento, o que a gente tem de radiografia é que não está sendo muito produtivo para a direita não está conseguindo ter capilaridade um ano antes da eleição, justamente por conta dessa pulverização de candidatos. E aí, em todos os cenários, o presidente Lula
ainda aparece à frente de todos os adversários nesses cenários tão antecipados para a eleição. Carol. Vou aqui passar rapidamente por esses números, Isabel. Como a Isabel coloca para a gente em todos os cenários no segundo turno, que Lula estaria nessa disputa, o atual presidente da República sai vencedor nesse segundo turno. Quem tem melhor desempenho, segundo o levantamento da Quest, justamente o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, praticamente o mesmo percentual do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele com 35%, Bolsonaro com 34%. Também quem tem um desempenho acima dos 30%, Ratinho Júnior, temos Romeu Zema com 32%, assim como Michele Bolsonaro, Ronaldo Caiado, 31%, Eduardo Bolsonaro, 29%. A gente está passando aí por todos os cenários, olha só, melhor ainda. Com os números em tela, a visualização para vocês fica ainda mais fácil. Então temos Lula com 44%, Ratinho Júnior 32%. Vamos ao próximo cenário, também para ilustrar aqui o que a gente está trazendo em análise com a Isabel. Como eu falava, o Tarcísio tem praticamente o mesmo desempenho de Jair Bolsonaro, Tarcísio 35%, Bolsonaro 34%. Próximo cenário que trazemos, Romeu Zema, governador de Minas Gerais, Lula com 45%, Zema com 32%. Outro cenário com a Michele, Lula 47%, Michele Bolsonaro 32%, a ex-primeira-dama. Temos também, no outro cenário, também trazido nesse levantamento, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Ele que somou 31% da preferência aí dos entrevistados nesse levantamento, Lula 46%. Temos também o nome de Eduardo Bolsonaro, deputado federal que está nos Estados Unidos, filho do ex-presidente, com 29%, Lula 47%. E temos também o cenário com Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Ele que tem o pior desempenho nesse levantamento, 26% das intenções de voto dos entrevistados. Ele que vem numa queda, numa trajetória de queda, como a gente percebe aí na imagem. E Lula 45% no eventual segundo turno com o governador do Rio Grande do Sul. Pesquisa Quest, destaques estão no site da CNN Brasil, corre lá em cnnbrasil.com.br. E tem um ponto que você trouxe na análise, Isabel, levantamento que foi feito depois da condenação de Bolsonaro e depois dos atos de 7 de setembro, quando, você lembra, Tarcísio adota um outro tom quando fala do projeto de lei da anistia com críticas ao judiciário. E o quanto que isso, segundo a pesquisa, não se refletiu nos números, segundo esse levantamento da Quest. Ele que mantém praticamente inalterado ali o seu percentual, segue no patamar de 35% das intenções de voto dos entrevistados.